Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Falando de jogadores ali de máxima importância para esse time. Ele tem razão na reclamação, porque que perde qualidade é um fato. Ou deu um exagerado, Braz? Mas É tem só pra uma gente coisa, fazer. você vai me Pascoalzinho, desculpar. Pascoalzinho. Vai me desculpar, você vai me desculpar. Eu quero pedir desculpa aqui pra vocês. Assim como da outra convocação, que o Flamengo perdeu 4 jogadores, eu sou totalmente contra que o Flamengo jogue o Campeonato Brasileiro com 4 desfalques. É isso. Eu sou totalmente contra que o Flamengo jogue com 4 desfalques. Porque o Palmeiras tinha 3, porque tinha jogador na seleção olímpica, tinha mais 2, um na seleção brasileira, outro na seleção do Paraguai. Sou contra. O Atlético Mineiro vai perder 3. Sou contra. Não pode jogar. Agora, para pensar. São 3 clubes. E os outros 17? Eles vão querer jogar. Por quê? Porque esses 3 clubes, que são aqueles que vão na ponta do campeonato, vão estar enfraquecidos. Aí é que está o problema, doutor Facincani. Aí é que está o problema. Tem 17 então, remando para um lado e 3 remando para o outro. Eles são coniventes com isso. Não, se o Flamengo são com o poder que ele tem hoje falar não assina o regulamento, não tem campeonato. Não tem campeonato. Exatamente. São 17 a favor e 3 contra. Eu sou contra. Eu sou contra. E a maioria não vai topar. Eu acho que a conta não é tão simples. E com todo respeito, eu acho que se tem um vilão nessa história toda, não é o presidente de clube que chega lá no arbitral, no conselho técnico e vê um 18-2 em voto, 19-1, 17-3. O vilão é quem comanda a brincadeira e poderia ter interesse em valorizar o produto. O vilão é a CBF. Então, só funcionará, Pedro, no dia que a FIFA determinar. Só vai funcionar, Pedro, quando a FIFA determinar. Eu entendo quando o Facinca fala, mas já assinou o regulamento, já se sabe só há muito tempo. É verdade. Inclusive tem que haver um debate um pouco mais amplo para os regulamentos de 22, de 23, de 24. Claro. Mas a questão é, uma andorinha só, numa estrutura arcaica como a CBF, não faz verão. Não adianta você, Facincano, chegarmos eu e você lá, presidente e vice do nosso clube aqui, do BB Debate Futebol Clube. Se a gente chegar na CBF dizendo que a gente quer mudar, a gente não vai mudar. O sistema é feito Pedrão, para tal. O sistema é feito antes. Então, tipo assim, o que acontece é, há um egoísmo de todas as partes. Egoísmo de ampla maioria dos clubes, egoísmo da CBF, que precisa resolver o seu calendário, precisa ter 30 e tantas datas a mais do que poderia, precisa ter 18 datas estaduais, precisa enxertar campeonato aqui e ali. Então, assim, o debate, para mim, ele é muito mais amplo. A pauta do Braz ontem, a entrevista que ele deu ontem, ela pode ser dada no mês que vem, que tem convocação, ela pode ser dada no outro mês que vai ter convocação, ela pode ser dada pelo presidente do Palmeiras. Eu acho que é algo que, tipo assim, a gente vai chovendo molhado e as nossas posições vão ser as mesmas. A minha, do Facincano, do Pascoal, do Zé, da Dani, ou do Sormani, quando estiver aqui, elas vão ser as mesmas esse mês, mês que vem e no próximo. A gente vai estar em prol ali, tentando quase que todo mundo, ao seu jeito e pelo seu caminho, defendendo que a coisa tem que parar, que você tem que privilegiar o jogo. Até porque se você faz uma comparação, Pascoal, o Flamengo, quando tem seu time completo, perde poucos pontos, assim como o Galo. O problema é quando ele tem desfalques, aí sim o rendimento dele cai. Então, claramente, isso está afetando a disputa do campeonato. Então, isso tem que ser um debate mais amplo. Aí eu pergunto, quem está afim de participar desse debate mais amplo? Os outros clubes estão? Não estão. A CBF tá? Não tá. Então a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, andando em círculos. Andando em círculos, porque quem deveria privilegiar o produto, não está fazendo. Você entende o meu ponto, Facica? Eu entendo tudo que você fala, que o calendário está assinado. Só que é algo muito mais amplo que envolve egoísmo de outros clubes e uma estrutura arcaica da CBF que é pronta, que é moldada para lhe beneficiar, não beneficiar os verdadeiros protagonistas. Mas, Pedro, o próprio egoísmo, por exemplo, no ano passado, ele veio do Flamengo com várias atitudes erradas que ele próprio se rachou contra as equipes. Debate amplo, concordo. Debate é amplo, exatamente. Aí tem uma segunda questão, Pedro. Com a CBF que já vem enfraquecida de anos, não de agora, de anos, e você sabe que mesmo na tentativa de se ter um presidente, a gestão do Caboclo era uma gestão muito fraca em termos políticos, em relação a outros caras. O Caboclo foi o presidente recente mais fraco da história da CBF, tanto é que cai de uma forma bizonha, bizarra e grotesca, e, enfim, que a gente espera que tenha justiça em relação a todas as acusações que estão acontecendo contra ele. Um clube hoje, com o potencial e com o tamanho que tem o Flamengo, ou não só ele,
mas com a grana que tem Flamengo, com a grana que eu acho que é o que vale Palmeiras, ou Atlético Mineiro, ou então você pega a força política do São Paulo, de tantas... O próprio Corinthians. Enfim, nós vamos colocar os grandes clubes de massa. Se 1, 2, 3 deles, como já rachou um clube dos 13, com Corinthians e Flamengo dizendo não, aquelas situações que eram contraditórias na visão deles em relação à distribuição de renda, se eles falam desta vez não vai ter, eu tenho certeza que o campeonato ele seria revisto, de alguma forma. Por mais que haja uma maioria... Lembra o Caboclo falando com os presidentes de clubes, Facicani? Você lembra aquela... um mês atrás. Lembra aquela conversa ali que não foi Pedrão? Então, não vai dar, mas aí o que aconteceu, Pedrão? A ideia era muito boa, Aí quando teve que ter um segundo almoço pra falar... Quem é que vai responder pela liga? Opa, tiroteio de tudo que é lado, porque eu quero mandar, você quer mandar, eu quero mandar mais, eu quero mandar exatamente. Eu quero mandar no CEO. Aí o Flamengo vai com o negócio de torcida, aí vai buscar o negócio de torcida, aí você já racha de com todos os lados, todos os lados. Aí tá errado. Flamengo não é vilão sozinho. Flamengo não é vilão sozinho. Não tô dizendo de vilão, Pedrão. Todo mundo tá errado. O que eu tô falando, Pedrão, é que assim, não adianta o Flamengo falar de um tema que de fato é pertinente, porque ninguém aqui tá concordando que é bacana ter campeonato com o time perdendo jogador. É óbvio que não. Eu sou o primeiro a ser contra. Eu já bati nessa tecla há 1000 anos. De que o campeonato estadual tem que ser revisto, de que o calendário tem que ser revisto, de que muita coisa tem que ser revisto. Mas o Flamengo é o primeiro time que em muitos momentos ele vai contrário às decisões que poderiam ser unânimes e decisões que seriam até politicamente favoráveis a esse tipo de colaboração, para agora tocar num tema que para ele vai doer praticamente sozinho. Sim. E não adianta ele cobrar agora a União. Entendeu? Ele próprio, Flamengo, em muitos momentos, poderia ter tomado a rédea da situação pelo poder e pela influência que ele tem hoje. Eu tenho certeza, Pedrão, que... O básico é, com 4 jogadores na seleção não dá pra jogar. O básico é, com 4 jogadores convocados para a seleção, um clube não deve jogar. Esse é o ponto de partida. Não importa se é o Flamengo, se o Flamengo tomou uma atitude X ou atitude Y. Pascoal, de acordo. Não tem. Agora, só vai funcionar no Brasil quando a FIFA determinar. Jogo quando tem data de seleção e é data FIFA, os clubes não podem jogar, os jogadores estarão cedidos para a eliminatória da Copa do Mundo. Enquanto a FIFA não minha achar que os clubes vão se entender sozinhos, Pascoal, com a CBF? Não. No momento? Não chega nunca no acordo. Todo mundo acha que ele é mais bonito. Na hora da discussão, todo mundo acha que é mais bonito. Como são só 3 ou 4 clubes que emprestam jogadores para a seleção brasileira, agora são 3 nesse momento. Mas são 3, 4 no máximo que servem à seleção brasileira no futebol brasileiro. Os outros 16, os outros 17 vão dizer não. E Pascoal, aí não tem. É só lembrar da Primeira Liga, Pascoal. Ninguém tem razão em reclamar em relação à convocação, porque todos eles são coniventes com o que acontece. Então, a reclamação é mais um choramingo momentâneo do Flamengo, como foi já do Palmeiras, como já foi do Atlético, como já foi de São Paulo, como já foi do Corinthians, como já foi de um monte de gente que quando tem de fato o melhor time naquele momento e chama mais atenção para as convocações, ele logicamente vai ter mais margem de atletas que vão ser solicitados. Só que quando esses caras têm o poder, ou a tentativa do poder, de resolver e estancar de fato uma sangria que já há 40 anos, 50 anos a gente tem no Campeonato Brasileiro, eles não estancam. Eles deixam o campeonato rolar em meio a convocações, em meio a tudo que acontece, vamos lá, não, tá chovendo aqui, legal, não, vai pingar mais pra cá, vai pingar aqui, vai pingar colar e tá todo mundo feliz. E aí depois que assina o regulamento, o cara fica bravo, porque o meu campeonato tá continuando com a convocação andando. Mas no mundo todo não é assim. No mundo todo não é assim, mas aqui vocês fazem questão de ser assim. Então o mundo tá errado e aqui tá certo, ou vice-versa. Então assim, se justamente a maioria está seguindo por um caminho prudente e o Brasil não segue um caminho prudente, então não é mais fácil olhar para o que está acontecendo de errado aqui no Brasil, que é justamente a conivência dos dirigentes e colocar tudo no papel assinado, de que não vai ter campeonato brasileiro, não vai ter regulamento enquanto jogos de eliminatórias rolar? Ou então os campeonatos estaduais do tamanho que eles são, ou então Copa do Brasil do jeito que ela é, e assim sucessivamente. Então, não adianta chorar. Tá todo mundo assinando ali. Razão? Claro que tem razão na reclamação. Lógico, eu não queria ver meu time perder 10 jogadores com o campeonato rolando. Mas ao mesmo tempo que eu perco 10 jogadores, eu tô lá assinando o regulamento. Não, tá certo. Não, o calendário é assim mesmo. Então, meu amigo, você apenas está ratificando um erro seu lá atrás.
não adianta cobrar. Depois que você assina, não adianta cobrar. Tem que cobrar antes. Antes, quando pegar o papel em branco pra assinar o regulamento do campeonato e ver que a data tal vai encavalar com o jogo tal, com aquilo tal, falar, opa, peraí, tá errado. Aqui, não, vai mudar. A partir de agora não é mais assim. Eu tenho um time assim, eu gastei tanto, minha folha é de tanto, meu atleta custa tanto, eu não vou perder tanto, o gasto aqui é assim, assado, então você senta com a prudência que tem hoje e faz um campeonato. Né? Mas os caras ficam pensando em outras coisas, Dani. Em vez de assinar regulamento, o cara fica pensando em tentar voltar jogo antes, em treino antes, é o outro pensando aqui, é protocolo assim das quantas, é voltar com torcida e esquece do mais importante agora. Não adianta chorar o leite derramado, não. Salve nação! Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo